A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e essa disciplina do qual eu sou professor é Hermenêutica Básica. Este é o sexto AVA da aula dupla 2, que é a aula 3 e 4, a terceira parte da aula 4. Estamos a terminar esta aula dupla, que é da hermenêutica. E estamos a falar especificamente o capítulo 2 do livro, texto nosso, que é inspiração e revelação. Nós falamos várias coisas acerca da inspiração e da revelação, mas nesse AVA nós estaremos a passar 2 vídeos que queremos que vocês prestem bastante atenção, porque este primeiro, que está aí com o endereço no YouTube, ele vai nos chamar a atenção a uma realidade que nós vivenciamos dentro da nossa hermenêutica, que é uma hermenêutica pentecostal. Ou seja, dentro de aspectos desse tipo de interpretação que nós temos. E eu queria que você prestasse atenção nessa realidade no áudio que estará a passar agora. Vamos então prestar atenção. Quantos de nós muitas vezes pedimos uma palavra para Deus e a palavra cai na genealogia? O que é genealogia? Nomes, né? Fulano, filho do ciclano, que gerou fulano. Você fala, ih, deu errado, deu tchu. Irmãos, Deus é tão perfeito. Sabe aonde Ele escondeu o plano de salvação? Na genealogia. Em Gênesis capítulo 5 é só genealogia. E lá no versículo 4 vai dizer que Adão gerou 7. No versículo 6 diz que 7 gerou um filho chamado Enos. No versículo 9 diz que Enos gerou um filho chamado Cainã. No versículo 12 diz que Cainã gerou um filho chamado Malalael. No versículo 15, Malalael gerou Jared. E depois, no versículo 18, Jared gerou Enoque. No versículo 21, Enoque gerou Matusalém. No versículo 25, Matusalém gerou Lameque. No versículo 29, dele o nome de Noé. Aqui está a genealogia até Noé. Aí você fala assim, e o Kiko? Se você pegar o nome todos esses homens, no original em hebraico, Adão significa homem, 7, apontado, Enos, fraco e mortal, Cainã, aflição, Malalael, santo Deus, Jared, ele descerá, Enoque, ensino e instrução, Matusalém, quando ele se for, virá, Lameque, ausência de esperança, e Noé, alívio e conforto. Aí você fala, e aí, pastor? Vamos pegar todos os nomes e colocar os significados em ordem. A frase é: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Você acha que é coincidência os nomes estarem como estão? Aí você acha que acabou? Não. Em outro texto, em Apocalipse 7, ele vai apresentar para mim e para você a razão pela qual simplesmente nós temos esperança. E ele vai falar as 12 tribos da descendência de Jacó. A tribo de Judá, foram selados 12 mil, a tribo de Ruben, 12 mil, a tribo de Gade, os filhos de Jacó, 12 mil, a tribo de Azer, 12 mil, a tribo de Naphtali, a tribo de Manassés, 12 mil, a tribo de Simeão, 12 mil, a tribo de Levi, 12 mil, a tribo de Issacar, 12 mil, a tribo de Zebulon, 12 mil, a tribo de José, 12 mil, e o filho caçula de Jacó, Benjamim. Aí você fala, e o Kiko, pastor? A mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis 5. Na ordem relatada das 12 tribos em Apocalipse 7, o significado de cada um dos nomes originais dos filhos de Jacó, de cada uma das tribos. Segura aí. Judá significa vou louvar ao Senhor. Ruben, ele olhou para mim. Gade, foi-me dada boa sorte. Azer, eu sou feliz. Naphtali, minha luta. Manassés, me fez esquecer. Simeão, Deus me ouve. Levi, Deus se juntou a mim. Issacar, comprou-me. Zebulon, habitação. José, ele me escolheu. E Benjamim, filho da sua mão direita. Não por coincidência, na ordem de Apocalipse 7, pegando o significado de cada um dos nomes, recebe aí, a frase de Deus para a sua confiança no anonimato é:
Vou louvar o Senhor. Ele olhou para mim e me concedeu boa sorte. Estou feliz porque a minha luta, Deus está me fazendo esquecer. Deus ouve-me e se juntou a mim. Ele comprou-me uma habitação. Ele me escolheu como seu filho da sua mão direita. A fase do anonimato vai passar, mas o Deus que te sustentou no anonimato vai glorificar a sua vida, porque você não é um erro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Você viu agora um exemplo prático que mostra a prática mais comum pentecostal numa hermenêutica alegórica. Então, mas aqui nós vemos a ideia do código da Bíblia. Será que a Bíblia tem realmente um código escondido? Né? Mas é uma realidade nossa. Se você vê esse pregador brasileiro, se quiser ver, pode olhar depois, isso está disponível no YouTube. Né? Mas há muitos que interpretam a Bíblia de várias formas. Né? E isso é a simbologia. Não é assim que normalmente nós fazemos? Será que está errado? Bom, se nós olharmos, ele pegou dentro do contexto, ele pegou as palavras originais, ele pegou o texto. Então, em um certo sentido, é correto, né? Mas pode também ter erros. Nós vamos ver agora um outro lado, por isso que eu estou colocando aí mais cuidado, porque do mesmo jeito que pode ter uma proposta mais séria, como a que eu apresentei, desse pastor brasileiro, pode ter também uma proposta bem errada, como a que nós vamos ver agora numa reportagem. Está aí o endereço, que apareceu numa rede de televisão muito forte no Brasil, né? E eles fizeram essa apresentação. Então preste atenção. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E
Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Existem muitos erros hermenêuticos que nós temos visto, às vezes no meio da igreja, e podem levar aos maiores absurdos como esse que você viu, que alguns podem até começar a rir, mas na verdade a gente tem que chorar por um erro tão absurdo, né, de leitura de português, né, em vez de adúltera, é adultera, né? Então, proparoxítona, paroxítona. Olha o erro, absurdo. E muitas pessoas podem ter revelações absurdas, né? Por causa de estar fora do contexto daquilo. Todo texto fora do contexto vira pretexto. É um pretexto, por causa do pretexto do coração desse homem, né? Que se o Espírito Santo estivesse a falar com ele, ele não iria entrar num engano tão grande. Mas existem outros enganos que nós podemos tapar a voz de Deus, a voz do Espírito, que ele nos avisa, ele usa pessoas, ele chama a atenção, ele cria situações difíceis para a gente não cair no engano, e a gente cai por causa de uma interpretação absurda, errônea, como é esse caso que nós acabamos de ver, e que é uma vergonha para a igreja brasileira hoje, esse caso que aconteceu, porque tem um nome de pastor. Ele pode ter, nunca deveria ter sido, talvez porque não teve nenhuma aprendizagem, não teve nenhum treinamento, e pode chegar a absurdos como esse. Bom, deixo então isso para você pensar. Nós estamos ainda no 2º capítulo. As próximas avas nós vamos tratar dos outros capítulos, sendo que nós já nessa aula dupla nós tratamos um pouco do capítulo 5, pensando na ideia do trabalho em grupo, que eu espero que você já esteja a fazer e com certeza já esteja a ler também o livro, que é o livro-texto. Né? Vai aí, enquanto nós estamos a falar, né, as regras básicas, que também você já deve estar sabendo de cor, mas que nós possamos estar a orar, porque como diz a Bíblia, aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia, né? São pequenos erros como esse, né? Porque aquele que está de pé, não, aquele que pensa está de pé, né? Ou então, não confie no homem, porque a Bíblia diz, o que confia no homem é maldito. Não, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, o que confia no braço, ou na força do homem que é maldito. Não é confiar no homem, é confiar na força do homem para ser salvo. Eu tenho que ver o contexto para não entrar num erro hermenêutico. Então, que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Hermenêutica Básica da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso Bacharel em Teologia. Então, que Deus te abençoe. Nós estamos a terminar essa aula dupla e agora vamos ver a próxima aula dupla, que é o próximo capítulo do livro-texto nosso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.